Letícia, sou residente do 2º ano de oftalmologia do Hospital de Base do Distrito Federal e hoje discursarei sobre 3 retinopatias da infância. A primeira delas é a persistência de vítreo primário hiperplásico. Essa afecção resulta da falha da regressão normal do sistema vascular hialoide, sendo a lesão básica causada pela persistência de várias porções do vítreo primitivo e da túnica vasculosa lens. Geralmente é unilateral, cerca de 90% dos casos. Alguns autores têm descrito alterações neurológicas associadas, como ataxia, microcefalia, hipotonia e hemiparesias. Em raros casos, a persistência de vítreo primário hiperplásico bilateral, mas não é o normal. Na maioria das vezes, não há associação com nenhum achado sistêmico. A etiologia é desconhecida, mas como tem alguns casos em familiares, sugere a possibilidade de herança autossômica dominante ou recessiva. Nós temos a forma anterior, posterior e combinada, sendo a anterior correspondente a 25% dos casos, a posterior 12% e mais frequentemente a combinada com 63%. Então, na anterior, a artéria hialoide permanece e uma membrana fibrovascular está presente atrás do cristalino. Pode ter associação com microftalmia, câmara anterior rasa e alongamento dos processos ciliares visíveis ao redor do cristalino. A gente pode até ver aqui. A leucocoria geralmente é observada ao nascimento. Em muitos casos, a deiscência da cápsula posterior do cristalino pode resultar no aumento do seu volume, em catarata e glaucoma por fechamento angular. O glaucoma pode também ser resultado de um desenvolvimento incompleto do ângulo camerular. Na maioria dos casos avançados, a persistência de vítreo primário hiperplásico leva à cegueira. A lensectomia e a remoção da membrana fibrovascular retrocristaliniana pode prevenir o glaucoma por fechamento angular, mas é comum o surgimento da catarata secundária. Voltando aqui, nós temos como diagnóstico diferenciais as causas de leucocoria mesmo. Então, a retinopatia da prematuridade, o retinoblastoma, os descolamentos de retina neonatais, a doença de Coats, que eu vou falar logo à frente, a toxocaríase. Então, são possíveis diagnósticos diferenciais. Lembrando que quando a gente não tem a leucocoria ao nascimento, e nós temos a presença de calcificações, é provável, é sugestivo de retinoblastoma. Então, aqui agora a posterior. Na posterior, as anormalidades elas vão estar restritas ao segmento posterior. Por isso eu coloquei aqui que a câmara anterior e o cristalino estarão normais, diferente da anterior. Então, aqui nós temos uma lesão retrolental, a artéria hialoide e uma trave de tecido conjuntivo frequentemente encontradas na câmara vítrea, estendendo-se a partir do disco óptico. Eu coloquei aqui que pode estar associado à microftalmia. A segunda doença é a doença de Coats. É uma doença congênita idiopática, caracterizada
por telangiectasias, microaneurismas e exudatos sub e intraretinianos. É uma doença não hereditária, indolor, é mais prevalente em homens, cerca de 85% dos casos, sem predileção racial, unilateral na maioria das vezes. Aí a gente tem a forma juvenil e adulta. Em 66% dos casos juvenis, a doença se apresenta antes dos 10 anos e a maioria com grave baixa visual, estrabismo e leucocoria. Eu vi que na literatura a gravidade e a progressão parecem ser piores quanto mais novos os pacientes. Lá eles colocam uma idade de 4 anos, inclusive, com descolamento exudativo de retina, podendo até simular um retinoblastoma. Os casos envolvendo adultos são muito parecidos com juvenis, assim, os sintomas. A gente não vai ter o estrabismo e aqui a associação com hipercolesterolemia, o que não há na forma juvenil, essa associação. Parece não haver relação com doença sistêmica ou ocular em nenhuma das formas. Aqui eu coloquei uma imagem, que é uma paciente de 12 anos, do sexo feminino, aqui não é masculino, e a gente pode ver os exudatos subfoveais aqui e uma má perfusão da retina, nesse caso temporal. E aqui, ó, nessa retinografia colorida, a gente já tem já foi feita a fotocoagulação nas áreas que sofreram com a isquemia temporal. Então, os achados oftalmoscópicos típicos, que muitos a gente consegue observar nessas imagens, são os exudatos subretinianos amarelados, ricos em lipídios, localizados e associados a anomalias vasculares, que vão incluir embainhamento dos vasos, telangiectasias, tortuosidade e dilatações. Zonas de não perfusão capilar também pode ocorrer e ocasionalmente até a neovascularização. Quando a exudação subretiniana aumenta, pode evoluir com descolamento exudativo da retina, sim. Aqui eu coloquei algumas complicações secundárias, como a iridociclite, catarata, glaucoma neovascular, tudo isso podendo evoluir com fitises bulbe. A perda de integridade vascular vai determinar o aparecimento dos exudatos, hemorragias e neovascularização. Então, eu coloquei aqui até os diagnósticos diferenciais, incluindo as causas de leucocoria e estrabismo, que são retinoblastoma, descolamento de retina, persistência do vítreo primário hiperplásico, que eu comentei anteriormente, catarata congênita, enfim, essas doenças que cursam com a leucocoria e o estrabismo. Esses são os diagnósticos diferenciais dessa doença na forma juvenil. Então, aqui eu coloquei os exames. Os exames eu coloquei a angioflor é o método que melhor demonstra o processo patológico da doença, que é secundário mesmo à perda idiopática da barreira hematorretiniana, né? Então, é melhor vista nesse exame e a gente consegue ver as telangiectasias, os microaneurismas
aneurismas e as várias comunicações arteriovenosas que apresentam aquele vazamento inicial e persistente, que acaba sendo os responsáveis pela exsudação. E o envolvimento microvascular é observado por áreas de perda da trama capilar e áreas de não perfusão capilar, envolvidas por áreas de anomalias arteriovenosas. Então, tudo isso a gente consegue observar na angioflúor. Por isso é o melhor exame. Mas eu coloquei aqui, a gente não pode esquecer da ecografia, que vai permitir principalmente a diferenciação dessa doença com retinoblastoma, já que o descolamento de retina e a presença ou a ausência das calcificações subretinianas vão triar a gente, né? Não tendo, na verdade, tendo as calcificações, a gente pensa mais no retinoblastoma, né? A TC é válida para caracterizar a morfologia intraocular, quantificar densificações subretinianas e identificar alguma vasculatura subretiniana com contraste, né, através do uso do contraste, e detectar alguma anomalia orbitária ou intracraniana, né? Já a ressonância magnética, ela tem uma resolução superior no quesito das composições dos tecidos, porém a ecografia e a tomografia são melhores na detecção das calcificações, né? Quando a gente pensa no diagnóstico diferencial de retinoblastoma. A fotocoagulação é um método de escolha para a doença de Coates, apresenta um índice de cura de cerca de 80%, e o objetivo do tratamento é preservar ou melhorar a acuidade visual, manter a retina colada e a integridade ocular em casos em que a perda visual vai ser irreversível, né? Nesses casos, é manter a integridade ocular mesmo. Então, o tratamento vai ser indicado quando houver exsudação, ameaça ao dano, ameaça de dano à visão central ou descolamento de retina significativo. Aí a fotocoagulação deve ser feita diretamente sobre as áreas de má perfusão vascular para permitir a reabsorção dos exudatos. Lembrando que sempre tem aquelas complicações da fotocoagulação, que é inflamação, descolamento da coroide, exudação progressiva, formação de uma anastomose cororetiniana, membrana retiniana, hemorragia, essas complicações mesmo da fotocoagulação. A terceira e última doença de hoje é a persistência de fibras de mielina. A mielinização das fibras nervosas no disco óptico e peripapilar ocorre em cerca de 0,3 a 1% da população. Lembrando que a mielina é um produto de células oligodendrocíticas que normalmente estão presentes no nervo óptico apenas até o nível de lâmina crivosa. A causa das fibras de mielina é desconhecida. A presença de oligodendrócitos na área mielinizada sugere que as fibras de mielina sejam decorrentes da presença de células gliais anormais da retina, mas a causa mesmo é desconhecida. Na maioria das vezes, essas fibras de mielina estão presentes ao nascimento ou logo após e permanecem estacionárias até ao longo da vida. O desaparecimento ocorre quando existe alguma forma de atrofia, quando existe atrofia das fibras nervosas por algumas etiologias, né, por diversas etiologias, como neurite óptica, neuropatia óptica isquêmica, oclusão de ramo,
ou da artéria central da retina e também após a realização de uma vitrectomia pars plana. Em geral, não há alteração funcional, as fibras mielinizadas na cabeça do nervo óptico e da retina não apresentam nenhuma outra alteração morfológica ou funcional, os olhos funcionam normalmente. Pode haver a presença de escotomas, que é correspondendo à área de opacificação da retina pela mielina. Os escotomas são sempre menores do que a gente se espera pelo tamanho da área mielinizada. O aumento da mancha cega é uma alteração frequente encontrada. O acometimento macular é muito raro, mas pode ocasionar um escotoma central. A mielinização perimacular pode causar um escotoma em anel e no mais são defeitos periféricos no campo visual, que são menos comuns. Mas normalmente não tem alteração funcional mesmo, só alguns escotomas, que na maioria das vezes não prejudica sobremaneira a visão. Então, ao exame, a oftalmoscopia, a gente encontra manchas irregulares ou em chamas de vela, brancacentas, densas e brilhantes, estendendo-se a partir do disco óptico para a retina peripapilar. Os diagnósticos diferenciais são tumores intraoculares e remanescentes da papila de Bergmeister. Aqui eu coloquei uma imagem que a gente consegue ver a persistência das fibras de mielina. É todo nervo óptico e peripapilar, nenhuma com acometimento macular, que é a forma mais rara. Coloquei aqui o que é mais comum. Muito obrigada.